E hoje, no segundo dia, nós estamos entrando novamente no ar, como eu falei a vocês, é uma necessidade minha. É o meu tempo limite, 2018, eu tenho que estar no ar. E tenho que parar de procrastinar, como vocês já me conhecem, que eu estou sempre adiando, e agora chegou o momento. Hoje nós vamos falar da meditação diária, que é o nosso carro-chefe do trabalho do espaço de gestação, e todo o workshop do ser, ele está voltado para a meditação diária, porque a meditação diária, de uma certa forma, ela traz uma série de sequência de maneiras de vivências e de pensamentos que a gente estrutura, que compõem basicamente grande parte das informações fundamentais de uma escola de mistérios, ou seja, da maneira com que você vai aprender a acessar o seu verdadeiro ser, o seu ser interior, a sua alma, como você quiser falar, o seu divino, acessar e permitir que ele se manifeste em parceria com o biocomputador, que é esse corpo que todos nós temos, que foi gerado pelas nossas mães, é o nosso corpo físico, que, para que tenha a vida, ele recebe a energia cósmica através da respiração, da primeira respiração. Por isso, a nossa meditação, e toda meditação, e sempre que você vir alguém falando, calma, respira, respira, a respiração nos traz o elemento de vida, o divino nosso, e reharmoniza o nosso corpo, e tira um pouco da predominância do lado esquerdo da mente, do processador do biocomputador. Quando você respira, você para de pensar um pouco e se concentra no sentir a respiração, e isso inunda o seu ser com energia cósmica, ou o prana, como alguns chamam, ou como você quiser chamar. E a respiração é fundamental, porque ela nos traz para o aqui e agora, e ela faz com que a gente se volte para o nosso sensível. E é assim que nós começamos a meditação, com algumas respirações profundas, que é como a criança normalmente respira plenamente, enchendo e esvaziando a partir do abdômen, mas ao longo do tempo, o primeiro inimigo do homem do conhecimento começa a funcionar, e o primeiro inimigo é o medo, e o medo trava a respiração, e a gente começa a respirar bem pouquinho, porque a gente tem medo de tudo. E quando a gente vence o medo, a gente passa a ter uma clareza de que não é necessário, mas a gente já está viciado na respiração contida. E como a gente recebe ao longo da nossa infância 20 nãos para cada sim, então a gente se acostuma a estar sempre se segurando, se prendendo, se reprimindo. E quando você se prende, se segura e se reprime, você faz isso através da respiração. E a respiração é sempre a mais prejudicada, o que acaba prejudicando todo o sistema, acaba prejudicando a saúde, acaba prejudicando tudo. Mas é daí que a gente tem que partir. Não temos jeito, porque nosso biocomputador, o nosso corpo físico, aquilo que nós chamamos de o eu, aquilo que na verdade é o ego, né, ele foi formado e não tem jeito, é o que é. Por isso tudo está certo como está, porque também ele nos prepara para sobreviver. Não fosse todo o trabalho que o ego desenvolve para nos proteger, para nos fazer sobreviver, para que a gente aprenda a sobreviver na relação com o próximo. Então, a meditação começa pela respiração, mas antes da respiração a gente degusta a água. A gente toma a água, porque a água é o elemento interligador entre o biocomputador, entre o mundo material e a energia cósmica, a energia divina, a energia da vida. Sabemos perfeitamente que a vida depende da água. Quando se procura vida em outros planetas, estamos sempre à procura de ar e água. E a água é o único elemento da natureza que realmente
produz a vida, cria condições para que a vida permaneça mesmo nas piores condições. A água é necessária na sobrevivência. O primeiro é o ar, onde vem a energia cósmica. O segundo, a água. Nós somos 70% água. O corpo humano é 70% líquido, água. E esta água é quem faz toda a transmissão entre a energia vital que vem com o ar e a matéria que está composta de elementos orgânicos produzidos por nossa mãe e que nós passamos a administrar a partir do momento da primeira respiração, que passamos a ter a nossa individualidade. Então, a água, o ar, respiração e a consciência. A consciência é exatamente o ponto fundamental da nossa existência humana. A razão de ser, de estarmos aqui, é alcançarmos o nível máximo que possível da consciência. E essa consciência é algo que está em tudo que existe no universo. Fala-se que Deus permeia a tudo no universo e este permear é exatamente a consciência. Cada elemento material é consciente do que ele é. Ele tem aquela consciência que é a consciência que diz: é pedra, é água, é madeira, é metal. Cada elemento químico tem a sua consciência, a sua composição. Ele sabe exatamente quantos átomos e quantos elétrons ele vai ter girando em torno do núcleo. E cada coisa, cada parte do universo tem a sua própria consciência, que faz com que ele seja o tempo todo ele mesmo. Ele não se mude. Obviamente que ele se altera, ele se combina, mas cada parte tem a sua consciência e vai combinando consciências através de relacionamentos, digamos assim. E cada item, cada célula do nosso corpo, ela sabe o que ela é. A célula do pé sabe que ela é pé, a unha sabe que é unha, e ela tem a sua composição, a sua forma de ser estabelecida. Só que, no primeiro momento de vida, a consciência é total, ela está em toda, mas se a gente ficasse o tempo todo, consciente o tempo todo, prestando atenção na informação consciente de cada célula, a gente ia pirar, como é o bebê no começo, e não ia conseguir organizar as coisas e ter controle das coisas. Então, a consciência, a gente aprende com o tempo a se concentrar, a prestar atenção, e o nosso cérebro, ele é absolutamente bem preparado para fazer esse tipo de coisa, para especificar e direcionar a capacidade de observar, de prestar atenção, de permitir que a consciência chegue até ele, para que o cérebro, então, possa tomar alguma atitude ou alguma posição naquela situação. Então, o passo seguinte da nossa meditação é justamente tomar consciência da consciência de cada parte, de cada célula do nosso corpo. É a nossa passagem de consciência, o despertar da consciência de cada célula e a integração dessa célula produzindo o sentimento de existência, do corpo de consciência. E todo o trabalho é cada vez mais nos tornarmos conscientes de tudo o que acontece com a gente, com o entorno, a partir da nossa sensibilidade, do nosso ser consciente. Todo o trabalho de meditação tem como função a gente se tornar consciente da luz, de tudo, do todo, compreender o universo. E o universo se compreende através de consciência. É complicado, mas ao mesmo tempo que é simples, porque no momento em que você permite que isso aconteça, isso vai florescer. Então, hoje, nós vamos trabalhar essa primeira parte da meditação,
Nós vamos tomar a água, vamos fazer as respirações e vamos dar a passada de consciência pelo corpo todo, dos pés até a cabeça, e fazemos escutar o silêncio. O que é o escutar o silêncio? Todo o objetivo meditativo é nós trazermos a nossa atenção, o nosso foco para dentro. E todo o biocomputador ele está preparado e ele foi criado com a intenção de estar percebendo o que está fora, por um motivo de sobrevivência e por um motivo de construir as coisas a partir desta sobrevivência. Então, visão, tato, paladar, olfato, que faltou? Visão, tato, paladar, olfato e audição, os 5 sentidos, eles têm a função básica e fundamental de nos manter vivos, de nos dar condições de existência. O paladar vai evitar que a gente coma ou desfrute de coisas que vão ser perigosas e ruins. O olfato vai nos afastar do que está ruim, está estragado. O tato, e todos eles, em sua dimensão, eles estão ligados a essa questão da sobrevivência, de perceber o redor e olhar para fora. Todo o biocomputador, por sua essência, por sua natureza, pelas suas características de capacidades, ele está voltado para o que está fora de nós. Então, o nosso ego é construído, a nossa vida, o nosso eu é construído a partir de coisas que estão fora de nós. E nós aprendemos ao longo da vida a nos submeter a essas coisas que estão fora de nós. Nós nos tornamos, com isso, servos de toda uma mentalidade que foi desenhada ao longo dos milhares de anos da existência da humanidade na Terra e que desenhou como é que deve ser o ser humano. Esse modelo que a educação diz que ela tem que implantar no educando. O educando é sempre alguém que é considerado pelo sistema, aquele que o jovem, a criança, como aquele que não sabe nada e que ele vai aprender tudo de fora para dentro e que nós vamos prepará-los como se ele fosse uma página em branco que a gente vai começar a escrever e prepará-lo para a existência. O que não é bem verdade, porque a essência nossa, o nosso verdadeiro ser, ele é absolutamente completo, absolutamente conectado com o todo, ele é capaz de saber de tudo, mas a dificuldade é fazer com que esta consciência, todas essas possibilidades do nosso verdadeiro ser, possam se manifestar neste biocomputador que nós estamos usando hoje aqui na Terra, construído por nossa mãe, né, e que estamos... que a consciência se manifesta dentro deste biocomputador e faz com que a gente perceba essas coisas, a grandeza que é o nosso ser, as totais possibilidades que ele tem. Então, a gente vai trabalhar isto e vai começar a analisar, escutando o silêncio, a gente vai minimizar os 5 sentidos. Né? Tato é simples porque a gente vai ficar imóvel e ficando imóvel, a sensibilidade diminui. Tato, o paladar, a gente não está comendo, o olfato, está estável o ambiente em que nós nos encontramos, e aí nos resta as 2 principais. A visão, esta é razoavelmente fácil, porque fechou os olhos, você desmanchou a informação que chega, e é a maior de todas, a informação da visão. E nos resta, então, a audição, que essa é a mais complexa, e essa a gente não consegue desligar. A gente consegue sim fazer o trabalho que é feito pelo nosso cérebro, que é identificar as coisas, saber o que elas são e não precisar mais ter medo delas. Né? Então, a gente sabendo os sons que estão rolando ao nosso entorno, a gente percebendo todos eles, a gente pode ficar tranquilo, porque a gente vai perceber que nada nos ameaça, e a gente vai poder entrar no nosso
modo seguro e ficar em paz e relaxado. Dentro dessa coisa toda, tem o relaxamento, que é fundamental. Quando você está tenso, né, que você está com a musculatura pressionada, você está numa situação em que você está com todos os seus sentidos ligados ao máximo, porque é um momento de sobrevivência. É a luta para a sobrevivência, evitar o medo, é evitar apanhar, é evitar ser criticado, é evitar fazer feio, é evitar pagar mico. Tudo isso nos leva à grande tensão, a vergonha, o medo, a insatisfação, a tentar agradar todo mundo. Tudo isso nos deixa preocupado com o que está fora, e sempre que a gente estiver preocupado com o que está fora, querendo ser aceito e amado pelo que está fora, a gente vai estar tenso, porque a gente vai estar lutando para encontrar meios de fazer o contato. Então, relaxar é fundamental para que a gente possa, né, tornar a si mesmo e iniciar o processo de meditação. Relaxar, soltar o corpo, limitar, tirar a energia do medo e aceitar a própria existência, aceitar o que está acontecendo, aceitar o presente, o aqui e o agora do momento presente. E aí nós vamos entrar no processo de fazer perguntas a nós mesmos. E quando nós fizermos as perguntas a nós mesmos, possivelmente nós obteremos duas respostas. Primeira resposta do lado esquerdo, aquela que imediatamente vem, e que é aquela que o aluno sempre em sala de aula, professor, eu sei. Quando você pergunta, você quer logo responder e mostrar para você que você sabe, para que você possa ser aplaudido pelo professor e visto como uma grande figura pelos colegas, mas isso já está entranhado em nós. Então, imediatamente o nosso ego, o nosso cérebro, a nossa mente se manifesta e dá a resposta. Eu sou o Maurício. Mas eu sou o Maurício? E depois que você tiver a primeira resposta imediata, que será sempre a resposta mais badalada, mais usada, virá o momento em que você vai aguardar a segunda resposta. No começo da meditação, você nem tem nenhuma resposta, porque a mente fica tão preocupada em entender o que está acontecendo que ela não permite o relaxamento, o parar. A gente começa a respirar, ela começa a pensar, ai, que bobagem esse negócio de respiração, por que eu estou fazendo isso? Eu estou perdendo meu tempo, eu estou aqui quieto, parado. A mente fica entrando e falando, e aí a gente vai fazer? Ouvir a mente, ela vai falar, e depois a gente vai relaxar. Não, tá bom, dona mente, eu já ouvi você. Agora, deixa eu ver se tem alguma outra resposta. E vamos aguardar a resposta de dentro, a resposta do verdadeiro ser. Ela vai custar um pouco a chegar, mas principalmente porque ela não tem palavras. É uma resposta de coração, de percepção, de sensação, de sentimento, que não é composta por palavras. Palavras são uma coisa do lado material, do lado esquerdo, do português, do inglês, do francês, da língua. É uma coisa racional. Você tem que raciocinar para falar. E a fala do coração, ela não tem palavras. Por isso ela pode se expressar como as imagens. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Um sentimento vale mais do que 1 milhão de imagens. Porque o sentimento é a consciência se manifestando, é a percepção total, e essa percepção independe de tempo, de espaço, ela é total. E ela vai se manifestar ao longo do tempo, só que é preciso que a gente exercite. Por isso, a gente procura fazer meditação sempre, todo dia, né?
Quanto mais tempo você conseguir fazer meditação, mais ela vai entrando na sua vida até que chegue um ponto que a sua vida se torne uma vida meditativa. Ou seja, que você esteja fazendo tudo que você faz normalmente, o seu trabalho, as suas relações, as suas amizades, o seu lazer, ao mesmo tempo que você faz desfrutando, olhando para o lado de fora, você faz permitindo que o seu lado de dentro, que o seu ser também se conscientize e que a consciência se manifeste e que todas as suas ações passem a ser pautadas pela sua consciência maior, pelo seu verdadeiro ser, pelo seu ser em gestação. E depois desse início todo, então falamos dessa primeira parte da meditação, nós vamos fazer isto agora, essa parte toda. Vamos tomar a água, vamos fazer algumas respirações, fazer o trabalho de consciência dos pés à cabeça e vamos escutar o silêncio e vamos nos perguntar quem somos nós. O que nós somos? Nós somos esse corpo, essa matéria? Ou tem alguma coisa mais que eu não consigo nem falar com palavras, mas que eu consigo perceber que existe em mim e que não é o corpo? E que é muito próximo do que eu, quando era jovem, sentia muito forte. A adolescência é o momento em que esse eu começa a questionar tudo que ele recebeu de fora para dentro através do sistema de consciência humano que existe em volta dos pais, das mães, das escolas, das religiões, da ciência, de tudo o que nos é imposto de fora para dentro. Quando você chega na adolescência, você começa a questionar coisas, mas aí todo mundo lhe ensina a calar a boca do adolescente, porque ele é um rebelde, não pode ser assim, você tem que se segurar, e eles lhe convencem de que você não existe, e que o que existe é o mundo que nos cerca e que você tem que se adaptar a este mundo. E ao invés de se tornar consciente de quem você é neste mundo. Então, a nossa questão fundamental será: quem sou eu? Como é que eu sou? Como é que eu funciono? E a gente sempre vai levar as nossas perguntas na primeira pessoa. Eu perguntando a mim mesmo. Nós não precisamos de ninguém para nos colocar no caminho. Aliás, ninguém tem condições, capacidade ou possibilidade de nos mostrar um caminho. Apenas nós mesmos podemos mostrar o caminho para fazer o nosso verdadeiro ser gestado dentro de nós, para que ele venha a se manifestar. Primeiro, nós fomos gestados por nossa mãe. Agora é o momento de nós gestarmos o nosso verdadeiro ser, para que ele possa, juntamente com o biocomputador, em parceria com ele, fazer o jogo da vida e manifestar o seu avatar completo, aquilo que você ama ser, aquilo que você se propõe a ser na existência, aquilo para o que você veio a este planeta para realizar, a sua consciência e a manifestação do seu ser verdadeiro dentro do biocomputador que lhe está oferecendo esta oportunidade. Então vamos fazer a meditação até aí. Este é o princípio básico do workshop do ser. E vamos então praticar, porque somente a prática, eu escuto pessoas às vezes dizer: ah, mas eu fiz certo. Não existe neste tipo de trabalho o certo. Na gestação do seu verdadeiro ser, o certo não acontece. Porque cada vez que como
É o exemplo da cebola. A cebola ela tem várias cascas, você tira uma, tem outra, tem outra. Cada vez que você avança no seu processo meditativo, no seu processo de tomar consciência do seu verdadeiro ser, de aceitar a existência de que você tem um ser divino dentro de você, você tem um ser que é o verdadeiro você dentro de você, aceitar, depois de aceitar, ainda permitir que ele se manifeste e fazer todas as possibilidades para que ele possa se manifestar, isso você não acerta nunca, porque quando você encontra o primeiro pedacinho, você percebe, que legal, você tem a clareza da visão de que você chegou ali, e aí com a clareza da visão você percebe que tem mais coisa pela frente. E quando você chega mais na frente, você percebe que tem mais coisa pela frente. Por isso que os filósofos dizem, eu só sei que nada sei. Porque quanto mais você se torna consciente, quanto mais você sabe, mais você vê que você precisa aprender. Eu já sei respirar? Não sei. Respiro desde pequenininho, desde que eu nasci. Atrapalharam a nossa respiração, que ela era perfeita quando nós nascemos, e hoje em dia é absolutamente reduzida. A gente respira e nem se mexe o tórax nem a barriga, a gente respira o mínimo para sobreviver. A gente não enche o pulmão e não enche o nosso ser de energia vital. Então, tudo está certo como está, porque não há saltos quânticos, ao mesmo tempo que há saltos quânticos. A existência é dual, tem sempre o E. Mas sempre que eu descubro alguma coisa, eu descubro que existe algo mais. Tem isso, eu consegui, e agora eu sei que tem mais aquilo. E aí eu consigo, e aí eu tenho mais aquilo, tem aquele outra forma. E assim a gente vai caminhando no processo. E o processo não termina, só termina quando a gente parte daqui, quando a gente vai embora. Mas hoje em dia a gente tem possibilidade de, ainda aqui, ainda nesse corpo biológico, alcançar o máximo de consciência que é possível. Chegar a um nível excelente, um nível bastante bom. Então, nós vamos fazer a primeira parte da meditação, que é esse processo todo que nós falamos aí. Depois tem algumas outras coisas que a gente tem que comentar, mas já falamos demais nesse processo. E agora vamos praticá-lo um pouco. Né? Não vou fazer, dentro do processo proposto por nós, a gente, pelos passos de gestação, a gente vai ter a Academia do Ser. Na Academia do Ser, cada um desses itens da meditação, todos esses temas, a gente vai permanentemente aprofundar, permanentemente raciocinar, debater, discutir, expressar verbalmente, porque é necessário expressar verbalmente para mostrar que você está compreendendo as coisas. Então, tudo isso vai ser feito na Academia do Ser. E a meditação, ela reúne tudo de uma vez só e tibluft. Mas, então, a tomada de consciência dos pés à cabeça, ela deve começar lentamente, pedaço por pedaço. Mas aqui, hoje, ontem nós fizemos a jato e hoje nós vamos fazer bastante rapidamente. No futuro, a gente vai na Academia do Ser, vai proporcionar oportunidades para que a gente possa fazer isso devagarzinho. Então, vamos lá. Nós vamos fazer o seguinte, eu não ia cortar não, mas vou cortar sim. Cortar quer dizer, nós vamos dar uma rápida interrompida na transmissão para que o filme termine ali e vamos iniciar a transmissão imediatamente novamente para que o novo filme comece, para que a gente fique com essas duas partes definidas. A parte da informação sobre o que vai acontecer
E depois a prática. Porque tem umas pessoas que gostam muito do lado esquerdo, de entender, de raciocinar e de ouvir informações faladas, informações que ela possa pensar. Né? Porque ela só sabe fazer isso. Ela não sabe ouvir sem palavras o seu coração, o seu verdadeiro ser, a sua energia própria. Isso é preciso prática. Não é esforço, é prática. E não é esforço, é oportunidade. E também não é imposição, é aceitar que isso é verdade. Se você não aceitar, não adianta, você não consegue chegar lá. Se você não aceitar que você tem algo dentro de você, que não é tudo que você aprendeu de fora, que é seu, que é o você mesmo, não adianta. Você tem que aceitar para que você então possa permitir que tudo aconteça. Mas vamos lá. Vamos fazer uma breve interrupção, vai aparecer os coisas e vamos começar de novo rapidamente, imediatamente. É apenas um corte para que a transmissão caia e comece um novo filme no YouTube, ok? Então vamos lá. André, processe, por favor.